Hoje eu tenho a alegria de receber uma mulher aqui no Entre Nós que escolheu liderar com propósito. Enfermeira de formação, CEO do residencial Árvore da Vida, hoje ela se dedica com propósito em acolher pessoas que estão já em 60 mais, com algumas pessoas com vulnerabilidades ou pessoas que apenas querem viver com bem-estar e mais qualidade de vida. Vanessa escolheu servir. Vanessa, eu te agradeço muito pela oportunidade, por ter aceitado esse convite. E já quero te deixar uma pergunta. Quando que nasceu esse propósito forte de estar à frente desse residencial e servir pessoas nessa etapa da vida? Olha, primeiramente eu queria agradecer também, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acredito que nasceu já há muitos anos atrás, desde que eu descobri que queria ser da área da saúde. Então, eu sempre gostei de cuidar de pessoas, e nesse decorrer de cuidar de pessoas, eu descobri que eu sempre gostei, além de cuidar de todas, principalmente de idosos, E eu acho que já faz aí uns 18 anos, mais ou menos. Mas que eu consegui, assim, concretizar, o meu sonho, então agora fazem 3 anos. E como que funciona esse dia a dia de tu ver pessoas muitas vezes, com muitas vulnerabilidades expostas, que precisam de uma atenção maior e você está ali vendo o resultado direto do seu servir. O que isso traz para a Vanessa? É muito gratificante, É gratificante tu poder ajudar Olha, vou te dizer uma coisa simples assim, que é ajudar eles a poder mesmo se alimentar, desde poder ter autonomia deles, ajudar na questão da atividade de vida diária, que eu acho que hoje eu penso muito na minha velhice também, E eu quero uma velhice digna para mim também, E é o que eu desejo para eles, uma velhice digna, Então, acho que a gente precisa, respeitar costumes, respeitar a individualidade de cada ser humano, E eu sempre fui muito focada nisso, em respeitar a individualidade de cada um. Tanto que a gente sempre pergunta, quando entra qualquer morador novo para nós, para a família, pergunta para o morador também, o que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele gosta, como ele gosta que seja. Eu acho que isso é importante e tu vê assim a melhora, muitos veem assim, tu vê nitidamente a melhora da socialização, Então os idosos eles melhoram muito quando eles começam a socializar entre eles. E isso é o que é o mais gratificante do meu trabalho, além, claro, do cuidado, A gente trabalha muito na prevenção da doença e não no tratamento da doença, Então a gente tem esse olhar também no residencial, além de preservar a questão deles de autonomia e bem-estar, qualidade de vida, também para prevenir deles ter que ficar hospitalizado, por exemplo, Tem coisas que a gente consegue fazer antes de chegar aí ao hospital, Ótimo. É um propósito lindo, E essa, vamos dizer, inspiração de empreender já vem de família? Você tem exemplos? Como que foi a infância da Vanessa até chegar na Vanessa mulher, mãe, empreendedora? Olha, na minha infância, então eu sempre falava que eu queria ser da saúde, Desde então, sempre, desde que eu comecei a brincar, que eu lembre assim, Então, eu tenho tias que são técnicas de enfermagem, então na época já eu sabia já o que eu queria ser, eu queria cuidar de pessoas. Cuidava de bichinho também, e cachorro, tudo que eu via que estava doente, e idoso também, às vezes a minha avó, o avô, alguém que estava meio ruim, eu queria cuidar, mesmo sendo criança, Então isso nasceu comigo, E a questão eu acredito que vem da minha mãe, de empreender. Minha mãe, claro, teve uma vida assim, a gente sabe que são ciclos e são fases que vão mudando, E ela, desde então, tinha sonho de ser empreendedora. Ela foi técnica de enfermagem também, na época auxiliar, E depois, já de aposentada, ela criou uma loja para ela.
Então, ela sempre teve muito essa questão de... Eu vejo hoje a minha mãe que ela se desenvolveu muito depois, sabe? Quando a gente cresceu, ela conseguiu desenvolver e mudar essa questão também do relacionamento, que, querendo ou não, ela vem no relacionamento mais antigo, né? E era diferente, eu via o comportamento dela e do meu pai, e depois ela já não aceitava mais algumas coisas do meu pai. Não, eu vou fazer e eu quero fazer. Então, ela entrou na Herbalife, vendeu a Herbalife, foi viajar sozinha. Eu acho que vem muito dela, assim. Meu pai já não. Meu pai já é sempre funcionário e aquilo ali pra ele tava bom. Mas a minha mãe não. Ela faleceu jovem, com 62 anos, né? Mas a última vontade dela, que foi montar uma loja, então, de roupas, ela montou. E ela nunca teve medo, né? Eu vou fazer e eu acredito que deve ter vindo dela, assim, essa vontade de empreender, né? De ser empreendedora, né? Porque a princípio eu sempre fui da saúde, né? Mas hoje enfermeira e empresária, né? Eu tô, claro, cada vez a gente vai melhorando mais também. Eu fiz um curso de gestão hospitalar nesse meio tempo, né? Que me ajudou também, né? Em muitas coisas. E como foi a Vanessa mãe, né? Temos duas meninas aí nesse ciclo e uma já é adulta que te ajuda. Sim. Conta para essas mulheres como que foi essa experiência da primogênita, né? Da maternidade, do olhar para a maternidade. Muito diferente, né? A mãe da Agatha, que é a primeira, né? Que tem 23 anos hoje. E do que a segunda que tem uns 9 anos. É bem diferente, mas assim, o amor e carinho que eu dei para elas é incondicional, né? Fui mãe bem jovem, 17 anos, surpresa, assim, né? Um casamento turbulento, assim, então a gente acabou se divorciando, que tinha essa questão do machismo, né, na época, e eu não aceitei, mesmo que foi difícil para mim ter essa separação, né? Mas eu queria mais. Eu sempre pensava que não era aquilo que eu queria para mim. Eu queria estudar, eu queria me destacar, eu queria ser uma mulher que diferente, eu queria ter as minhas coisas. E é uma coisa que eu sempre falei, eu não quero depender de homem nenhum. Eu quero ter o meu financeiro e eu sou assim, sabe? Até hoje em dia, assim, meu esposo às vezes fala, não, Vanessa, né? Porque eu não sou de ficar pedindo e falando, e meus namorados foi a mesma coisa, sabe? Aí eu quero pagar conta, eu quero, né, sempre foi assim, isso veio de mim, né? E então, a Agatha fui mãe jovem, como eu te falei, né? Dei muito amor e carinho, tive auxílio da minha mãe também na época, né? E soube criar ela muito bem, graças a Deus, por mais estar longe do pai, né? A gente se separou logo que ela tinha 1 ano e pouco ali. E dei uma educação muito boa para ela. Hoje eu sei que ela é muito grata para mim, por mim, assim, né? Ela me ama demais, eu sei e sinto, né? E ela tem uma gratidão enorme pela educação que eu dei para ela, que era uma coisa que eu tinha medo, assim, né? Da educação longe do âmbito familiar pai e mãe, né? Então, eu fui mãe e pai também para ela, né? E hoje eu vejo ela assim, eu fico muito feliz pela mulher que ela se tornou, né? Ela estuda, trabalha, ela tem uma visão muito boa, ela é uma pessoa de boa índole, fico muito feliz, né? E já com a Manuela, também vem de surpresa. Nenhuma foi planejada assim, mas enfim, né? Deus sabe o que faz. A Manuzinha veio no momento em que a minha mãe descobriu um câncer bem agressivo, né? E eu sempre muito apegada à minha mãe, né? E foi bem no mesmo momento ali, então, minha mãe descobriu câncer, a gestação, daí eu ganhei ela, e mesmo assim com a Manuzinha bebezinha, dias assim, né, eu ajudei minha mãe na quimioterapia, tinha que levar e buscar, eu e minha irmã a gente se revezava, assim, uma ficava na casa fazendo almoço para ela, outra levava, e eu tinha o trabalho também, eu já trabalhava fora também, né, desde sempre, desde os meus 15 anos, né, e a Manu venho, né, eu acho que a educação, né, eu dei todo amor e carinho, dou todo amor e carinho que eu posso para as duas, né, e ensino elas que é o que eu estava comentando, que não tem que se vitimizar, né? A gente tem que ir atrás dos nossos sonhos e propósitos, né? Que é o que eu sempre fiz. Ah, tá difícil, aconteceu tal coisa, ou aconteceu muitas coisas difíceis na minha vida. E hoje eu tô aqui, né? Eu tô aqui, eu consegui me desenvolver, eu tô chegando e eu quero cada vez aprimorar mais os meus sonhos, né? A conquista está sendo minha, não é uma conquista de ninguém, é minha, né?
E quando a gente olha para a Vanessa, mulher, sem títulos, o que a Vanessa poderia trazer que ela teve que ressignificar ou construir de uma forma diferente? Vou te dar um exemplo. Eu, quando descobri minha gestação, também não foi planejada. E a primeira coisa que veio na minha mente, eu sei o caminho que eu não quero fazer na maternidade. Sem culpar absolutamente nada, e sim com muita autorresponsabilidade. Então, eu sei que esse caminho aqui eu não gostaria de seguir, eu vou ressignificar. Então, a minha educação vai ser numa forma de comunicação, eu realmente vou estudar como que uma criança funciona de tanto e tanto tempo. Então, eu dediquei e ressignifiquei algo que foi doloroso para mim, né? O que a Vanessa, quando olha para algum ponto assim da vida dela, precisou olhar e ressignificar? Que talvez ela não tenha tido uma experiência tão boa, mas ao invés de entrar no vitimismo que você menciona que não está dentro da sua vida, ela olhou e resolveu ressignificar. Olha, eu acredito que, para mim, assim, o mais forte foi eu ter a força de querer fazer as minhas coisas e esquecer um pouco o mundo machista, né, que a gente vive ainda. E eu queria muito, assim, ser o diferencial, e eu sou assim ainda, eu não aceito muita coisa, assim, né, mas não é que eu não aceito, eu tô certa, né, então eu acho que, só que na época, né, óbvio, né, lá no primeiro, imagina, que nem a separação, muitos não aceitavam, né, então eu acho que a primeira coisa para mim, assim, foi essa questão de eu pensar em mim e me amar em primeiro lugar, sabe? Fazer o que eu quero, né? E não ir tanto pelo que a sociedade diz, talvez que tem que ser, que é, né? Por exemplo, há anos atrás, né? Que, é feio se separar, né? Mas eu sabia que eu não queria isso para mim, eu não queria um casamento da forma que eu tinha, né? Eu queria um casamento melhor e eu queria uma vida melhor para minha filha, né, para a Agatha. Então, eu não queria que ela passasse o que eu já havia passado, né, e junto, acompanhando o que eu já achava errado, né. Então, acho que para mim foi uma das coisas mais difíceis, assim, sabe, de que eu tive que realmente, Vanessa, vai lá e é isso que tu quer e tu vai ter que fazer, né. E hoje, quando a gente olha para a fase de ser empreendedora, o que a Vanessa poderia dizer assim, nossa, realmente valeu a pena eu escolher esse desafio, porque é um desafio diário empreender, né? Sim. Com a Tamires Becker, nós mencionamos sobre isso, a nossa diretora de empreendedorismo aqui de Novo Hamburgo, o quanto ela tem várias ideias de movimentos que ela deseja fazer para trazer esse apoio, né, para o empreendedorismo aqui da nossa cidade. Então, quando a Vanessa olha para o empreendedorismo, para esse risco que ela resolveu correr, o que trouxe um resultado muito positivo que ela diz assim, não valeu a pena a dor de cabeça, noites em claro ou arriscar? E o que foi o maior desafio? Então, o lado positivo e o lado nem tanto. Não vamos dizer negativo, né? Mas Olha, obviamente, quando a gente se acomoda num lugar, né, eu estava muitos anos trabalhando na mesma empresa. Então, eu tinha minha valorização dentro da empresa, né? Saí muito bem com a empresa, tenho amizades, assim, vínculos, né, que eu criei. Só que chegou um ponto que eu disse, não, né? Não é isso que eu quero mais, né? Então eu fiquei, mas é difícil, sabe? Eu tava 15 anos na mesma empresa, então trabalhei em setores diferentes, a né? zona de Mas é conforto. a zona de conforto, não era isso que eu queria. Só que ao mesmo tempo surge o medo, porque eu tinha o meu fixo todo mês ali, né? Então, o primeiro residencial de idosos, que na verdade que a gente abriu a matriz ali em 2022, fiquei com um pouco de medo, assim, que eu não sabia como ia ser. Era um campo, assim, que eu queria, mas eu não dominava. E lá na emergência, na UTI, eu domino, né? Eu dominava na época muito. Hospital, eu tinha vaga em qualquer hospital, né? E só que aí que começou, né? O meu primeiro, eu tive, né, claro, que
no início, assim, não foi fácil, assim, algumas coisas eu tive que conter de gastos, né, tudo que era pro residencial. Então, em primeiro lugar, o residencial. Então, foi o primeiro ano ali foi bem difícil, assim, né, e ainda mais eu, por querer ter essa minha independência financeira, foi mais difícil. Esse primeiro ano foi o mais difícil. E só que eu sempre penso assim, Deus sabe o que faz, né? Porque quando eu recebi a proposta ali para ocupar o prédio, que é um prédio assim que na época tinha um residencial que era bem conceituado, tudo que acabou fechando, então olhar a dimensão do prédio deu um pouquinho de frio na barriga, sabe? Será que eu aceito ou não aceito? Só que ao mesmo tempo, o que eu pensei? Talvez seja a única oportunidade da minha vida, né? É o que tu quer? Eu não tenho medo, eu nunca tive medo assim, sabe? De, me convidar, vamos, né? Então, fui lá, conversei e aceitamos ficar lá, então, no prédio, né? Então, hoje eu vejo que foi muito bom o que aconteceu. Mas eu tinha um receio no início, assim, só que o que eu mais pensei, será que vai ser a única oportunidade que tu vai dizer não, né? Que tá te abrindo o caminho, porque assim, em questão de um ano, em 2 meses aconteceu muita coisa. Imagina alguém que tu sai do hospital, tu abre, hoje tem várias casas geriátricas em Novo Hamburgo, né? Tem 50, acho que deve ter perto de 50 Mas residenciais, assim, né? residencial como o teu, a gente tem vários também? Não, é o único em Novo Hamburgo, nessa estrutura, tamanho, dimensão, jeito de cuidar do idoso não tem. Então, só que exatamente esse era o medo, pela dimensão, né, do espaço, assim. Mas eu fui lá, enfrentei o medo e tô aí, tô cada vez mais feliz, porque eu acho que eu tomei, acho não, eu tenho certeza que eu fiz o certo, né, em aceitar a proposta, porque tinha 2 casas, né. Então, a gente unificou lá e foi a melhor coisa que eu fiz, né. E, claro, tô aprendendo muito, né, com a questão de eu empreender lá e fazer cada vez crescer mais, né? E quando a gente fala sobre bastidores da vida, onde é o ponto de vulnerabilidade da Vanessa que traz uma força? Onde a vulnerabilidade se conecta com a força que as pessoas veem? Tu diz onde eu me... Você, Vanessa, qual a vulnerabilidade maior dela que se conecta com a força que as pessoas veem? Talvez família. Eu acho que, na verdade, assim, a família é meu ponto forte, né? Que eu tenho para me ajudar em tudo, né? É o que eu mais confio. E também é o que pode me desestabilizar, assim, né? Em questão de ou doença, ou, né? O resto eu acho que eu consigo lidar bem, assim, sabe? Quando nós falamos de universo feminino, né? Dessa soma que a gente tem de várias pessoas, cada um com a sua voz. Você no residencial, nós temos mulheres palestrando, nós temos terapeutas. O que você acha que falta ainda no universo feminino para que a gente consiga cada vez mais se conectar? Eu acho que a própria força feminina e união feminina, que eu vejo que falta um pouco ainda. Eu, Vanessa, vejo que E falta um qual é pouco. o movimento que tu acha que falta para essa força e essa união acontecer? É a própria mulher acreditar na mulher, né? Porque a gente vê mesmo no trânsito, todo dia. Porque é mulher. Meu marido não se bobeia de falar isso do meu lado, ele sabe. Então, e eu já vi mulher falando isso. Não pode, sabe? Não é porque é mulher, gente. Eu acho que começa, eu acho que parte daí, sabe? A própria mulher confiar e acreditar na outra mulher, né? E, nossa, a mulher, assim, tem tudo pra, nossa, voar, assim, todas as mulheres, né? As mulheres têm essa coisa de poder fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e consegue, tem a inteligência, tem a maturidade, eu acho que é isso aí, que parte da gente mesmo, né? Hoje, tu acredita que o projeto Mulher Maravilha deu certo ou foi um projeto frustrado? Digo no sentido de a gente
acumular várias funções, de pegar vários cargos, responsabilidades e dizer, não, eu dou conta, eu quero e eu vou fazer acontecer. Você acha que esse movimento ainda é forte ou que não? As mulheres estão tentando se resgatar? Olha, eu tenho duas visões, assim, né? São mulheres, eu vejo que tem muitas e muitas mulheres que conseguem, dominam e tem, abraçam tudo, mas infelizmente a gente vê ainda, né, essa procura da mulher que quer depender muito do parceiro, né? Infelizmente a gente vê ainda, né? Só que isso é de cada um, né? Então é o pensamento de cada mulher, né? Mas, comparado aos anos para cá, sim, a mulher tem cada vez se desenvolvido mais. E a mulher dá conta 1000 vezes mais do que um homem, né? Em abraçar tudo. Não tem comparação. Não existe comparação em homem trabalhar e cuidar de filho. E não tem. Não existe. Eu vejo por mim, assim, né? Então, meu marido tem que ter, ele se esforça, assim, sabe? Mas não, ele me liga às vezes, Vanessa, o que é a roupa da, né? Então, sabe? A mulher não tem, a mulher é muito rápida para fazer as coisas, para agir, para dar o dimensionamento das coisas. E eu acho que cada vez vai melhorar mais, na minha visão, assim, né? E a mulher cada vez vai se destacar mais no mercado, né? Em todos os sentidos. Hoje, qual é o maior legado que a Vanessa acredita que vai conseguir deixar para suas duas filhas? Olha, o que eu mais tento deixar para elas, assim, né? Que eu acho que eu vou deixar da força da mulher, né? E delas nunca parar e esquecer os sonhos delas, né? Para elas ir adiante e, em primeiro lugar, elas se amar. Falo muito isso para as duas, né? É se amar em primeiro lugar. E desde a minha pequena, né? Tem coisas que tu tem criança também, né? Então a gente tem que ir educando já desde de criança algumas coisas que não tem porquê, por exemplo, o porquê que eu tenho que usar. Começa lá do azul e rosa, né? Então, a minha filha me questiona algumas coisas assim, eu sou bem sincera, eu falo com ela, né? No meu trabalho de conclusão, eu escrevi muito sobre isso, né? Então, essa semana veio a minha pequena, nossa, mãe, a gente tá falando sobre as mulheres cientistas mais importantes, não sei o que deles, então me conta mais. E ela começou a me contar assim, tu sabia, mãe, que a mulher não podia votar? Tu sabia, mãe, que a primeira mulher lá que fez medicina teve que se fazer de homem? Ela apavorada, eu disse, sim, filha. Se vão pesquisar mais, eu peguei, abri o celular com ela, pesquisei mais sobre isso. E eu acho que isso parte da mãe e do pai também fazer, sabe? Não só a mãe. Meu marido também, eu incluo ele, né, para ele também ter essa visão, né? Que eu sempre digo para ele, um dia eu posso não estar aqui, né? Eles não gostam que a gente fala, mas é isso que esse caminho que eu quero que tu ensine para ela, né? Então, a minha mais velha já está encaminhada, né? Já, meu legado já, mas a pequena ainda tem algumas coisinhas para aprender. Tem alguns pontos para ir ainda encaixando, São né? coisinhas assim para entender e entender sobre ela, se a valorização dela, né? Em primeiro lugar, né? Nós estamos chegando ao fim do nosso momento, mas a gente tem uma tradição aqui no Entre Nós, que a mulher que senta aqui deixa uma mensagem para a próxima mulher. E a mensagem que deixaram para você foi: seja resiliente e mantenha os seus objetivos. Sempre tenha a certeza que você vai alcançá-los. O que você gostaria de deixar para a próxima mulher de mensagem? Muito linda a mensagem. Eu acredito, eu gostaria de deixar, né, para ela acreditar em si mesma, sempre e nunca esquecer dos sonhos dela, ir atrás dos sonhos que um dia ela vai alcançar. Que lindo, é isso mesmo. Parabéns por esse movimento. Parabéns por escolher servir em um momento tão delicado, muitas vezes, de muitas pessoas e familiares, né? Escolher servir, eu acho que é um dos atos mais transparentes do amor, do movimento do amor pelo ser humano, né? E pela vida. Conte comigo nessa jornada. Terça-feira estamos juntas, comemorando mais um ano.
de uma decisão tão importante da tua vida e da vida de tantas pessoas. Parabéns por todo esse movimento e que tu continue cada vez mais crescendo e trazendo mais e mais clareza para esse momento e deixando esse legado forte. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada. O Entre Nós finaliza aqui, mas eu te convido para continuar a acompanhar a nossa grade de programação. Até a próxima quinta.